Olá, casais da Igreja Presbiteriana de Caxambu. No próximo encontro, nós estaremos virtualmente juntos, numa mensagem especialmente gravada para vocês. E eu quero desde já agradecer o convite do pastor Carlos. Que Deus os abençoe ricamente. Até lá! Paz e graça, gente. Aqui é o pastor Wellison do Rio de Janeiro. Eu vou estar com vocês na conferência para casais online que a Igreja Presbiteriana de Caxambu vai estar realizando. É uma experiência nova para mim, uma experiência nova para muita gente, mas que eu tenho certeza que vai ser abençoadora também. Eu vou falar sobre estar debaixo do mesmo teto, pais e filhos, um enorme desafio no meio dessa pandemia. Eu espero estar com vocês lá conectados, vai ser uma experiência maravilhosa. Um beijão no coração de todos vocês e até lá. Tchau, tchau. Olá, amigos de Caxambu. Estou aqui a convite do Reverendo Carlos para falar para vocês sobre o nosso encontro que deve acontecer no sábado, dia 6 de junho, às 20 horas. Diante da pandemia que temos enfrentado, tem-se notado uma fragilização, digamos assim, nos relacionamentos. Não apenas pelo fato dos casais terem que conviver agora praticamente 24 horas em família, com seus filhos, mas particularmente também porque esse convívio vem em meio a um período de pressão, de estresse, especialmente, particularmente aí pela condição socioeconômica e todas as aflições advindas, inclusive, dessa pandemia. Eu espero poder compartilhar com vocês daquilo que a Escritura nos ensina, de que maneira podemos fortalecer os nossos vínculos, os nossos relacionamentos, para sobrevivermos, para realmente enfrentarmos e superarmos situações como essa. Te convido então a estar conosco, falando sobre a solução para os relacionamentos em tempo de pandemia, em tempo de isolamento. Aguardo você, sábado, dia 6, às 20 horas. Um abraço. Queridos casais, eu queria desafiá-los a participar do nosso primeiro encontro de casais virtual, que será realizado nos dias 4 a 6 de junho, às 20 horas. Não perca essa oportunidade, inscreva-se no nosso canal. Olá você, nós queremos saudar você e sua família com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que prazer e alegria para nós podermos nos encontrar aqui mais uma vez. E seja muito bem-vindo ao canal da nossa igreja, IPC, Igreja Presbiteriana de Caxambu. É sempre muito importante que você venha aqui. E desde já também a gente pede para que você deixe aí o seu like, se inscreva aí no nosso canal, para que você fique por dentro de todas as nossas programações. O texto que eu quero deixar para a nossa meditação nesse momento se encontra em Marcos capítulo 5, versos 25 a 34. Marcos capítulo 5, 25 a 34. E a palavra de Deus nos diz assim: Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos. Tendo despedido tudo, possuía sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, serei curada. E logo lhe estancou a hemorragia, sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia de que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por mais uma vez o Senhor nos conceder essa oportunidade de compartilhar a tua palavra. E sempre um desafio para nós, quando estamos diante da tua palavra, o desafio de nós termos a fé no Senhor, de termos a palavra certa
E para isso nós rogamos para que o Senhor nos abençoe, abençoe aquele que está nos ouvindo nesse momento, dê paz ao seu coração, aquiete seus sentimentos, seus pensamentos, para que essa palavra seja lançada e o teu Santo Espírito faça com que ela cresça e produza frutos sem medida para a honra e glória do teu santo nome. Assim nós oramos e já te agradecemos em tudo, em nome de Jesus. Amém. O tema que eu quero desenvolver nesse momento, pensando em tudo que nós estamos passando, é vivendo no limite. Infelizmente, ainda estamos enfrentando essa pandemia. Infelizmente, ainda estamos aprendendo a lidar com essa situação. Mas, sem dúvida alguma, essa circunstância que é adversa para todos nós, ela também tem nos ensinado muitas coisas que precisam ser repensadas e muitas coisas que precisam ser valorizadas e que veio tudo isso a ser descoberto exatamente por causa desse momento. Mas é certo também que, infelizmente, nós já ultrapassamos aí 2 meses de reclusão social e há muitas pessoas que estão enfrentando muitos problemas, não só de ordem econômica, mas também dentro da própria família. Há muitas pessoas que estão exatamente vivendo no limite da paciência, no limite dos seus esforços, no limite das suas finanças, dos seus recursos. Há muitas pessoas que não sabem mais o que fazer daqui para frente. Há muitas pessoas que, quando pensam que de repente ainda pode se passar mais alguns meses, não sabem o que serão esses meses à frente, ou dias, convivendo com as mesmas pessoas praticamente 24 horas do dia. E com isso os nervos se afloram, a tensão na casa cresce, e literalmente tem muita gente vivendo no limite. E quando eu pensei, essa reflexão toda que a gente tem feito ao longo desse tempo, acabamos de encerrar o mês de maio, pensando todas as temáticas em família, estamos agora no mês de junho, mas ainda continuamos a enfrentar esse problema e precisamos aprender nesse problema o que a palavra de Deus tem a nos ensinar. E na narrativa de hoje, nós acabamos de ler um texto que fala de uma mulher hemorrágica. E essa narrativa, na verdade, ela acontece interrompendo uma outra narrativa, que é a narrativa do pedido de Jairo, quando Jairo, um dos principais da sinagoga, ele vai até Jesus, ele se prostra no chão e ele clama. A palavra de Deus diz aqui no verso 23 que ele insistentemente está clamando a Jesus para ir lá e socorrer a sua filha, porque ela estava à beira da morte. E quando Jesus começa a ir à casa de Jairo, juntamente com uma multidão, acontece então esse episódio que nós acabamos de ler, a narrativa de uma mulher que estava desesperada, porque também essa mulher estava vivendo não uma pandemia, mas ela estava vivendo uma quarentena muito árdua, uma quarentena que se esticou por 12 anos. E foi exatamente quando ela se depara com Jesus, indo à casa de Jairo, e ela já no limite das suas forças, ela então se aproxima de Jesus. E quando ela se aproxima de Jesus, nós lemos o texto, algumas coisas importantes acontecem. Mas antes de nós entrarmos naquilo que o texto está nos dizendo, há uma pergunta: por que essa mulher estava vivendo no limite? E o próprio texto nos fornece algumas respostas. Primeiro, porque o tempo estava sendo cruel com esta mulher. O versículo 25 nos diz: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Eu quero que você tente pensar o que é para uma mulher um período menstrual. Agora, tente imaginar uma mulher que ultrapassa o período menstrual e ela está com uma hemorragia que já dura 12 anos. Então, 12 anos enfrentando essa enfermidade, ela já está saturada. Porque ela está vivendo no limite.
porque a ciência e a medicina também esgotaram todas as possibilidades de cura a ela. No versículo 26, diz assim: e muito padecera a mão de vários médicos. E, infelizmente, ela não obteve a solução. O tempo estava sendo cruel, a ciência e a medicina esgotaram-se as possibilidades de cura a ela. E a terceira resposta, porque ela estava vivendo no limite, porque o dinheiro também não resolveu nada. O versículo 26 também diz: tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Então, o tempo está contra ela, a medicina chegou no seu limite, não pôde mais ajudar, e todos os recursos que ela tinha também foram usados, e infelizmente, pelo que o texto nos fornece, além de não resolver nada, ela estava indo de mal a pior. Então, verdadeiramente, essa mulher estava vivendo no limite de tudo. Com base nesse contexto, uma pergunta fica para nós: a história dessa mulher tem alguma coisa a ver com os nossos dias de pandemia? Se você parar e pensar, com certeza. Nós já ultrapassamos 2 meses. O tempo também começa a ser cruel. A ciência e a medicina, até esse dado momento, também não alcançaram uma vacina, uma cura definitiva. E o dinheiro também não está resolvendo problema algum. Então, o que nós estamos passando hoje tem tudo a ver com esse texto da palavra do Senhor. Agora, o que nós vamos pensar é o que essa mulher fez para transpor todas as suas limitações. A limitação do tempo, que era contra ela, 12 anos, a limitação da ciência e da medicina, secaram-se os recursos, e a limitação do dinheiro, ela está escassa de toda a forma de dinheiro. O que essa mulher fez, então, para transpor as suas limitações? Primeiro, ela foi ousada para ir até Jesus. O versículo 24 nos diz assim: grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aquela mulher estava diante de muitos desafios. Nós mostramos aqui porque que ela estava vivendo no limite. E agora, o porquê que ela foi ousada para ir até Jesus. E o versículo 24 diz que quando Jesus começa a ir até a casa de Jairo, uma grande multidão está comprimindo Jesus. As pessoas estão interessadas em Jesus, estão apertando, querendo de repente tocar em Jesus, ou até mesmo lançar algum pedido. Então, a multidão foi um desafio muito grande que ela teve. Segundo desafio, a sua fragilidade. Pelo fato de 12 anos estar com hemorragia, ela estava com o seu físico fragilizado, fraca mesmo, porque todas as consequências de uma hemorragia por muito tempo, ela produz fraqueza no organismo. Então ela está limitada por causa da sua fragilidade. E mais, ela também, a sua doença em si, era uma doença que, segundo a lei, lá em Levítico capítulo 15, verso 25, mostra o que essa enfermidade produzia nessa mulher. A palavra de Deus diz assim: também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue, por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Essa doença ela era terrível, não porque simplesmente afetava o seu físico, fragilizando, tornando-la fraca, mas também o que essa lei impunha a ela. Todos os dias da menstruação, ela era considerada imunda, impura perante a lei. E por causa disso, tudo aquilo que tocava, que ela se sentava na cama, na cadeira, as pessoas que ela tinha convivência, se ela tocasse nessas pessoas, as pessoas também se tornavam cerimonialmente impuras. Então veja com que
os desafios dessa mulher são muito grandes. Ela está olhando para uma multidão que ela precisa transpor para chegar até Jesus. Ela está fraca no seu organismo e a sua própria doença fez com que ela criasse muitas limitações. Ela não tinha mais o convívio com a sociedade, o convívio na sua casa era limitadíssimo, as coisas dela eram reservadas para ela, o convívio na igreja, na sinagoga, ela também não podia participar, porque quem ela tocasse ou o que ela tocasse se tornava impuro. Apesar de todas essas questões, aquela mulher, ela foi ousada para ir até Jesus. Ela olhou a multidão, ela pensou na sua fragilidade e ela pensou também na multidão que ela poderia contaminar aquela multidão toda. Mas nada disso impediu de ela botar esse propósito no seu coração: eu preciso ir até Jesus. Eu quero que você entenda desde já. Nós estamos vendo aqui que esse texto tem muitas coisas à semelhança do que nós estamos enfrentando. E nós também precisamos ser ousados para ir até Jesus hoje. Essa é a primeira lição. O que mais essa mulher fez para transpor as suas limitações? A segunda atitude que ela teve, ela soube aproveitar a oportunidade com Jesus. O versículo 27 diz assim: e tendo ouvido a fama de Jesus. É uma coisa muito linda que esse texto fornece. 12 anos se passaram, mas de certa forma nesses 12 anos ela ouvia sobre Jesus. E o que ela ouve sobre Jesus? É de um homem que cura, que liberta, que restaura, que dá vista aos cegos, que dá fala ao mudo, que tira a surdez daqueles que não tinham condições de ouvir, que faz um paralítico andar, que ressuscita mortos. Não existe limitação para Jesus. E então, ela sabia que naquele momento, ela ouviu a fama de Jesus e agora ela sabe que Jesus está na sua região. Por isso, quando ela põe a determinação de ir até Jesus, ainda que ela veja todos aqueles desafios para chegar até Jesus, ela não se importou com nada disso. Ela não perdeu nem o tempo e nem a oportunidade. Até porque ela não tinha muito tempo para ficar pensando como ela chegaria até Jesus. Porque a multidão está em movimento à casa de Jairo. E quando eu olho então para essa atitude dela, ela põe essa determinação: eu preciso aproveitar essa oportunidade. A oportunidade é agora. Eu vou até Jesus. Eu ouvi falar sobre Ele. Ele está passando aqui. Eu não vou perder essa oportunidade. O que isso traz lição para nós é que hoje você está ouvindo falar sobre Jesus. Nesse exato momento em que você parou para ouvir essa mensagem, você está ouvindo falar do mesmo Jesus. Nós estamos falando do Jesus que é vivo, do Jesus que venceu a morte, que 3 dias da morte, depois ele ressuscitou, 40 dias, dando provas incontestáveis da sua ressurreição. E depois ele voltou ao Pai. E hoje ele se faz presente em nossas vidas por meio do seu Santo Espírito. E eu quero dizer para você que o dia que você precisa entender sobre Jesus, e o dia que você precisa ser ousado para ir até Jesus, o dia que você precisa aproveitar essa oportunidade para ter um encontro com Jesus, esse dia é hoje, é agora, porque esse é o único tempo que você tem disponível. A gente não sabe o dia de amanhã, mas se você de alguma forma parou para assistir essa mensagem, Deus está falando ao seu coração que o dia aceitável é hoje, o dia da salvação. E a terceira lição que essa mulher nos ensina, o que ela fez com a atitude que ela tomou para transpor as suas limitações. Além dela ter ousadia para ir até Jesus, além dela saber aproveitar a oportunidade, ela teve fé para crer que seria curada por Jesus. Os versos 27 e 28 nos diz: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Com toda a situação que ela estava vivendo, ela já tinha olhado a multidão,
ela já tinha olhado para si, ela sabia do problema que ela tinha, da sua fragilidade, das suas limitações. Ela não tinha condições, como Jairo teve, de chegar à frente de Jesus, se inclinar até Jesus e insistentemente clamar para que Jesus fosse à casa dele em prol da sua filha. Ela não tinha essa chance, porque a multidão está em movimento. Então, quando ela olhou para aquela multidão em movimento, viu onde Jesus estava em meio àquela multidão, a única coisa que ela pensou: eu preciso chegar até Jesus. E a determinação que ela colocou no seu coração e a fé que ela colocou no seu coração é: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E o que o texto nos dá a entender, está dizendo aqui que ela foi por trás de Jesus, por entre a multidão, e ela toca em Jesus. E nesse momento, ela sente ser curada. E eu queria dizer para você também, que talvez você esteja olhando para os seus problemas, para a sua vida, para esse limite que você está enfrentando. Você está esgotado dessa pandemia, você está esgotado de ficar em casa, você não está aguentando mais essa circunstância. Momento após momento você só ouve mais notícias na televisão, mas você precisa ter a fé que essa mulher teve. Não havia nenhuma crendice em tocar na roupa de Jesus, era a condição que ela teve, era essa: se eu apenas tocar Jesus, eu serei curada. E ela vai, e a Bíblia diz que ela tocou na orla das vestes de Jesus, na barra do manto de Jesus. Talvez chegou daquela forma arrastada até Jesus, mas ela tocou em Jesus. E você precisa ter essa fé também. Quando ela toma então essas atitudes de ter ousadia para ir até Jesus, aproveitar a oportunidade e ter fé em Jesus, isso surtiu resultados na vida dela. O primeiro resultado é que ela foi curada instantaneamente. O verso 29 diz: e logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. O milagre foi imediato, 12 anos. Essa mulher, o que mostra para nós também uma atitude muito viva dessa mulher, que ela é uma mulher ativa. Ela não ficou 12 anos chorando, prostrada. Não, a palavra de Deus diz que em 12 anos ela lutou com todas as suas forças, com todas as finanças, e ela foi até Jesus. Então, a palavra de Deus está mostrando agora que por causa da fé dela, quando ela tocou em Jesus, imediatamente ela foi curada. Aquilo que a medicina e a ciência não puderam fazer. Com apenas um toque em Jesus, ela foi curada. Quem sabe você hoje não se mova até Jesus numa fé singela como a dela e clamar pelo seu milagre. E quem sabe o seu milagre não chega hoje. Se tiveres fé, tudo é possível ao que crê. O segundo resultado que ela teve nesse encontro com Jesus é que ela foi acolhida pelo próprio Jesus. Versículo 30 e 33 nos dizem: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Por que aquela mulher estava tremendo? Por que aquela mulher estava com medo? Mesmo tendo recebido o milagre. Porque ela estava com medo de aparentar, se apresentar. Foram 12 anos longe da convivência das outras pessoas. São 12 anos que o seu emocional foram esmagados. Foram 12 anos que a sua autoimagem foi pisoteada. Ela não tinha mais nada. E de repente, quando ela percebe que ela está curada, nem mesmo ela está acreditando. E outra, o fato dela tocar em Jesus, ela poderia ter contaminado Jesus e tornado ele impuro. Mas na verdade não é Jesus que fica impuro. Ao contrário, é ela que fica pura. E ela foi acolhida com todo o amor e carinho por Jesus. Jesus abre o diálogo. Jesus para a multidão. E Jesus olha para aquela mulher. Jesus acolhe a cada um que se achega até ele. E o terceiro resultado que essa mulher obteve, ela foi salva por Jesus. No versículo 34 diz assim: e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Aquela mulher foi duplamente curada de seu flagelo
e dos seus pecados. E por que não dizer também curada no seu emocional? E por que não dizer também que ela foi curada no âmbito social? E por que não dizer que ela também foi curada no âmbito religioso, familiar? Porque Jesus não apenas curou aquela mulher, Jesus trouxe a dignidade de volta a ela. Ela está sorrindo, ela vai voltar para casa diferente, curada. A partir daquele momento ela vai retomar a sua vida, a normalidade. Mas muito mais do que ser curada fisicamente, emocionalmente, ela foi curada espiritualmente. E eu quero dizer para você que a maior cura que eu e você precisamos procurar em Jesus é a cura da nossa alma. Por causa dos nossos pecados, foi por causa disso que Jesus veio ao mundo, foi por causa dos nossos pecados que Jesus morreu naquela cruz. E esse é o maior milagre que pode acontecer na sua vida hoje. Um ato de fé, chegando sinceramente até Jesus. Você pode receber o seu milagre, mas você também receberá com certeza o perdão dos seus pecados. Que possamos ter a atitude dessa mulher, ser usado para ir até Jesus. Não perca essa oportunidade de ir até Jesus e creia que Jesus é a resposta do que você está precisando. Eu não sei quais são os seus pedidos, eu não sei quais são os seus temores. Jesus conhece. Apresente esses pedidos a Ele, creia nele e o mais Ele fará. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa palavra que o Senhor ministra aos nossos corações. E obrigado porque a Tua palavra ela é viva e ela é eficaz. E eu clamo, Deus, para que a eficácia da Sua palavra agora alcance a cada coração. Oh Deus, o Senhor conhece como cada um está recebendo essa mensagem. O Senhor conhece, Deus, como cada um está, em quais áreas cada um está precisando de um toque do Senhor, do milagre do Senhor. Talvez seja o milagre da restauração, da conversão, da remissão dos pecados. Talvez seja um milagre no físico, de fato, de verdade. Há tantas pessoas enfermas, tantas pessoas morrendo por causa desse Covid-19. Quem sabe hoje não haja uma palavra de cura em nome de Jesus, não somente para o Covid-19, mas também para tantas outras enfermidades, de câncer e tantas outras doenças. O Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje, será para todo sempre. E nós cremos no Jesus que está aqui sendo revelado através da Sua palavra. Oh Deus, abençoe cada vida, abençoe cada lar, cada família. Traga paz, oh Deus, no ambiente da casa. Traga restauração de relacionamentos que foram quebrados. As pessoas estão vivendo os seus limites, ó Deus. Em nome de Jesus, restaure as forças. Renove o seu vigor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Antes de você sair correndo, não se esqueça de dar o like, se inscrever no nosso canal para você receber as notificações das programações que nós temos. Está chegando um encontro de casais online de 4 a 6 de junho. No próprio canal da IPB, da IPCI, Igreja Presbiteriana de Caxambu, você vai encontrar o link e todas as informações. Participe, nós queremos ver você participando conosco. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém.